Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, continuaremos no livro de Mateus, no capítulo de número 13. O capítulo de número 13, como já falamos, traz 7 parábolas que fazem comparações com o reino de Deus, onde Jesus diz que o reino de Deus, nos outros evangelhos, e aqui em Mateus, o reino dos céus, é semelhante a... E aí, nos versos de 44 a 46, Jesus diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Note que Jesus usa aqui 2 comparações para dizer que o reino dos céus é parecido. Primeiro, o reino dos céus é parecido a um tesouro. Ou seja, um tesouro ele é achado por acaso. Então ele diz que um homem viu num campo um tesouro, e aí ele escondeu aquele tesouro, e aí então vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, porque o tesouro fazia parte do campo. Note que o reino dos céus é assim, ele exige exclusividade. Quando alguém o encontra, ele simplesmente abre mão de tudo que ele é, de tudo que ele tem e entra de cabeça nesse reino, porque o reino dos céus é assim. E é um reino de alegria, é um reino que quando alguém encontra, ele fica surpreso, encantado, cheio de alegria, vai ver de tudo que tem. Mas Jesus diz que o reino dos céus é também semelhante a um negociante de pedras preciosas. Esse não acha por acaso, esse é criterioso e ele está procurando até o dia que ele encontra essa pérola de grande valor. Aí, de novo, ele vai, vende tudo que ele tem e compra aquela pérola. De novo, vemos que o reino dos céus ele exige exclusividade. É impossível você ser parte do reino de Deus e parte do reino do mundo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus, porque o reino de Deus ele requer exclusividade. E mais, ele pode ser encontrado por acaso, às vezes a pessoa não está procurando, e aí acontece alguma coisa e ele encontra o reino de Deus. Outras pessoas, eles passam uma vida de busca, eles passam uma vida procurando, e ele procura até o dia que ele a encontra. E aí ele vende tudo que tem e vai e compra. Mas antes, no verso 31, Jesus compara o reino dos céus da seguinte forma: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos nesse lugar. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como uma mulher que tomou fermento e misturou numa grande quantidade de massa, de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Note as comparações que Jesus usa aqui. Primeiro, o reino de Deus começa pequenininho. O reino de Deus começou no século I com Jesus. E aí esse reino cresceu e hoje ele atinge milhares de pessoas, aliás, milhões de pessoas. Acredita-se que algo em torno de 1/3 da população do mundo hoje são cristãs. E esse reino cresceu. E o reino de Deus é assim, começou pequenininho e uma pequena semente que foi lançada na terra, Jesus ressuscitou, a árvore cresceu e aí então aves vieram e fizeram os seus ninhos. Mas o reino dos céus também é comparado ao fermento. Você pega uma colherzinha de fermento e coloca em meio quilo de farinha de trigo. E aí você mexe e leveda toda a massa. E o reino dos céus também é assim. Pequenas quantidades do reino dos céus misturado com o mundo perdido, ele leveda toda a massa. E é para isso que o Senhor nos chamou. Por isso, lembre-se, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro. O reino dos céus é semelhante a um comprador que encontra uma esmeralda preciosa. Ele é também semelhante
à semente da mostarda e ao fermento. Todas essas comparações nos mostram aqui é parecido o reino dos céus. E deixa eu dizer, o reino dos céus está dentro de nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Lembre-se, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é e ainda está por vir. Ele é porque veio com Jesus, mas ele ainda está por vir, porque ele só será completo no dia da gloriosa volta do Senhor Jesus. Tenha um bom final de semana, um bom domingo. 19 horas temos o nosso culto no YouTube, Pique Taguatinga, e nos vemos de novo na segunda-feira, às 19 horas. Até lá, fique em paz, que Deus te abençoe.